Graça e paz, queridos e amados, nós estamos dando início a uma série de estudo a respeito da vida da nossa querida irmã Maria. Vamos estar aprendendo à luz da palavra de Deus e vamos também estar observando a vida dela. É um assunto muito importante para que a gente possa estar tomando conhecimento da Escritura, da palavra de Deus e descobrindo a verdade. A própria Bíblia diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Vamos orar ao nosso Deus. Pai querido e amado, no nome de Jesus Cristo, te louvamos, te agradecemos por tua santa palavra, pois a tua palavra é a verdade e nós nos rendemos à tua palavra para aprendermos e tomarmos conhecimento da tua santa palavra. Abre os nossos olhos espirituais para que possamos enxergar na dimensão espiritual. Que o teu Espírito seja nosso professor neste momento, em nome de Jesus Cristo. E eu declaro essa palavra abençoando a vida de todos aqueles que estiverem ouvindo essas instruções, esse ensino da tua palavra, em nome de Jesus. Glória a Deus, vocês podem ir acompanhando aí. É interessante que vocês também façam algumas anotações de alguns versículos que eu estarei passando, para que vocês também possam acompanhar e meditar. Também você pode estar acompanhando com a sua Bíblia e colocando pause e conferindo tudo aquilo que foi ensinado da palavra do Senhor na sua própria Bíblia. Então vamos lá. Primeiramente eu queria fazer aqui uma pequena leitura de um texto para trazer um pouco de entendimento e de luz. Quando eu digo luz, estou falando de compreensão da palavra do Senhor. Maria, a mãe de Jesus, recebeu uma missão muito especial, cuidar do Salvador do mundo, durante sua infância, junto com José. Ela era jovem, mas aceitou o desafio. Maria engravidou, ainda virgem, e deu à luz Jesus em um estábulo. Ela viu os sinais que ele seria importante e guardou tudo no seu coração. Maria viu o ministério de Jesus depois que ele ressuscitou. Ela e seus outros filhos se ajuntaram aos outros discípulos em seu trabalho de proclamar o Evangelho e orar. Maria nunca chamou a atenção para si, nem quis glória. Ela sabia que toda a honra e glória pertencia a Jesus. É bom seguir a recomendação de Maria. Faça tudo que ele, que é Jesus, mandar. Então nós vamos estar estudando e conhecendo um pouco da vida de Maria, à luz da própria palavra de Deus. Vamos começar abrindo o livro de Lucas, capítulo 1 do livro de Lucas, e vamos fazer a leitura a partir do versículo 26. Nós vamos ler do versículo 26 até o versículo 38 e você pode acompanhando aí na sua Bíblia também. Nós vamos estar buscando conhecer um pouco da vida de Maria, que foi essa mulher que foi selecionada, escolhida por Deus com um chamado e com um propósito sobre essa terra, como foi dito, de ser o Salvador do mundo, o Salvador, que é Jesus. Então, ela foi o canal. É interessante nós entendermos que era necessário que o Salvador nascesse de um ser humano, que no caso foi através de Maria, como diz a Escritura,
por meio do Espírito Santo. É interessante também nós entendermos que a forma correta e bíblica, né, a forma justa de um homem, de alguém entrar nessa terra é através do ser humano. E nós vimos que Satanás, ele entrou nessa terra, ele teve contato com essa terra de forma injusta, quando ele se apossou daquela serpente, ou seja, possuiu aquela serpente para poder ter contato com o homem nessa terra. Aí onde Satanás enganou Adão e Eva, não é? Com a sua astúcia, e ali conseguiu entrar em contato com os seres humanos aqui nessa terra, onde Eva caiu em desobediência e o pecado entrou no mundo e Satanás passou a governar essa terra. Existe um tempo determinado que Satanás estará agindo sobre essa terra. É por um tempo determinado até o Senhor colocar todas essas coisas em ordem. Por isso que a Bíblia diz que o diabo é o Deus desse século. Nós podemos encontrar essa citação em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4. Você pode ir testificando comigo. A Bíblia diz nesse versículo, nos quais o Deus deste século. Pode observar que o Deus desse século está descrito aí na Bíblia com um D minúsculo, que representa Satanás. Ele foi Deus nesse século, ou seja, nessa terra, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que ele não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então, o próprio diabo, que é o Deus desse século, por causa do pecado, da entrada do pecado de Adão, do homem, Adão e Eva, conseguiu governar essa terra, não é? E passou a ser o Deus desse século e está governando sobre os incrédulos, sobre aqueles que não entregaram a sua vida a Jesus. Ele tem autoridade sobre essas pessoas, né? Por isso que é a resposta de tanta desordem e de tanto caos sobre essa terra, por causa do governo de Satanás, da influência do diabo sobre a vida das pessoas. Então, voltando para a nossa leitura, né, em Lucas capítulo 1, versículo 26, que nós vamos ler do 26 até o versículo 38, diz assim: E no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, e a uma virgem desposada com um homem. Quando a Bíblia fala desposada, naquela época era um costume, as mulheres que iam casar, elas tinham como um contrato. Esse contrato era como um firmamento ali de uma preparação para o casamento. Como na nossa cultura. Na nossa cultura, nós temos questão do noivado. Quando o homem noiva com a mulher, é como se fosse um contrato, ali é um compromisso mais sério. Então Maria estava desposada, ou seja, com esse compromisso com um homem, cujo nome era José, está no versículo 27, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. É interessante também a gente notarmos que a Bíblia fala claramente que Maria era uma virgem, ela foi escolhida por Deus, para que esse propósito fosse cumprido, porque Deus achou graça nela, viu pureza nela, ela era virgem e viu pureza. Provavelmente Maria fosse uma mulher com certeza ela era uma mulher de muito temor ao Senhor, e ela aceitou o plano de Deus para a vida dela. Se ela não tivesse aceitado o plano de Deus, era possível ela não ter aceitado. E se ela não tivesse aceitado, Deus estaria escolhendo outra mulher. Mas ela se rendeu ao plano e ao propósito de Deus. Igualmente, hoje, muitas pessoas
têm se recusado ao plano e ao propósito de Deus para a vida delas, e Deus tem escolhido outras pessoas. Mas também é interessante a gente compreender, nesse estudo que nós estamos estudando sobre a vida de Maria, que Maria era uma pessoa comum. Ela não era uma pessoa diferenciada das outras, ela era uma ser humana como todos. Se nós estudarmos a vida dos apóstolos, de Pedro, de João, de Marcos, Lucas, eles eram pessoas também comuns. Eles tinham suas falhas, eles tinham os seus erros também, né? Pedro, ele tinha um erro, ele era muito ignorante, é tanto que mesmo depois de Jesus ter chamado ele para discipular, para fazer parte do ministério de Jesus Cristo, e Pedro foi chamado e teve esse chamado apostólico, a Bíblia relata no Jardim de Getsêmani, antes de Jesus ser entregue, quando os soldados vieram buscar ao Senhor, a Bíblia fala que uma pessoa, que é relatado que essa pessoa foi Pedro, né, desembainhou a espada para ferir a cabeça de um soldado, né? Só que ele errou ali, pegou de raspão, terminou cortando a orelha, né, daquele soldado. Muitas pessoas podem até achar que ele queria cortar a orelha, mas na verdade eu creio que ele queria cortar a cabeça, mas errou e cortou a orelha. Jesus repreendeu, pegou aquela orelha, colocou de volta e com o poder do milagre, aquela orelha foi restaurada no soldado. E Jesus disse que aqueles que matam com a espada também eles morrerão. Então nós podemos ver, né, essa passagem no livro de Mateus também, capítulo 26. Se você ler o versículo 52 e o 53, você vai observar que Jesus, ele está repreendendo Pedro. No versículo 51, Mateus 26, 51, diz: "E eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, puxou-o da espada e, ferindo o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe a orelha." Um dos que estavam com Jesus, esse era Jesus, né? E outras passagens de outros livros do Evangelho, Pedro, cita que essa pessoa que cortou a orelha era Pedro. Então Jesus disse-lhe: "Embainha a tua espada, porque todos os que lançarem mão da espada, a espada morrerão. Ou pensas que eu não poderia agora orar ao Pai, que ele não me daria mais de 12 legiões de anjos?" Então, naquele momento que os soldados foram prender, Jesus repreendeu, disse: aquele que embainha a tua espada, porque todos os que lançarem mão da espada, a espada morrerão. Foi o relato que Jesus deu. Então a gente vê, né, sabemos que Maria era virgem, essa era a condição dela antes dela ter Jesus Cristo, né? Mas essa condição foi até o momento que ela teve Jesus Cristo. Depois Maria voltou a ter uma vida normal, porque ela era uma pessoa normal e passou a ter uma vida normal com seu esposo, que era José, uma vida de homem e de mulher. Ela fazia o papel de mulher. E a Bíblia relata que ela teve outros filhos depois de Jesus, ou seja, que ela teve uma vida normal, que ela teve uma vida conjugal de relacionamento com José, que era seu marido, não é? Então isso é bom a gente ter uma compreensão da palavra de Deus, para que a gente não venha a ser enganado, não é? E venha estar ferindo a própria palavra de Deus. Para a gente trazer uma base bíblica, né, disso que eu estou falando, eu vou pedir para que você abra no livro de Mateus, capítulo 1, nós vamos ler o versículo 23 ao 25, que diz assim: "Eis que a virgem concederá e dará à luz um filho", está falando de Maria, "e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertando José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher." Ou seja, isso foi uma aparição do anjo em sonho,
porque José não queria receber Maria como sua esposa, porque ela chegou para ele com um relato que ela estava grávida e ele não conseguiu, na verdade, acreditar, né? Essa gravidez tinha sido pelo Espírito Santo, né? Foi algo sobrenatural da parte de Deus, porém foi necessário que ele tivesse essa visão com o anjo, que foi uma visão em sonho, né? Que a Bíblia diz que ele despertou do sono e obedeceu tudo que o anjo orientou, o anjo do Senhor. E ele recebeu Maria como sua mulher, não é? Aí a continuação do texto: contudo, não a conheceu. Quando a Bíblia diz não a conheceu, está falando não teve relações com Maria. Não a conheceu enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Então, José não tocou em Maria, José não teve uma vida de homem e mulher com Maria, enquanto, não é, ela não deu à luz a Jesus. A partir do momento que Maria deu à luz a Jesus, não é, ela teve uma vida normal com o seu marido. Até porque, se Maria não tivesse tido uma vida normal com o seu marido, ela estaria em pecado. Por quê? Porque ela estava negligenciando o seu esposo, né? E ela não poderia fazer isso, ela teria que ter uma vida normal com o seu marido. E também a Bíblia relata sobre os irmãos e as irmãs de Jesus, que não eram irmãos espiritual, como muitas pessoas pensam. Quando essas citações da Bíblia falam dos irmãos de Jesus, eles dizem não eram irmãos espiritual, irmão em Cristo. Não, a Bíblia diferencia os irmãos carnais de Jesus, que nasceram de Maria, da relação de Maria com José, dos irmãos espirituais. Então, quando nós lemos os versículos, nós vamos perceber que realmente está se tratando dos irmãos carnais, ou seja, de uma relação de Maria com José. José não tocou em Maria enquanto ela não teve Jesus, porque Jesus veio diretamente do Espírito Santo com o propósito de Deus para a salvação do mundo. Tinha que ser perfeito, né? Não podia, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não poderia ser imperfeito, teria que ser um Cordeiro perfeito. Então ele teve que vir através de um ser humano, porque é justo, não poderia passar por outra porta. A porta de entrada era o ser humano, mas foi gerado pelo Espírito Santo e sem pecado, porque ele era o Cordeiro perfeito que substituiria a humanidade, né, da corrupção e do pecado. Por isso que Jesus não pecou, e ele foi digno de receber um nome acima de todo nome, para que todo joelho se dobre, não é? E através disso ele conquistou a vitória em nosso favor. Por isso que a Bíblia diz, nós vamos estar estudando esse versículo, sobre Deus exaltar Jesus com o nome sobre todo nome. Nós podemos ver essa passagem no livro de Filipenses, que é uma das cartas escritas pelo apóstolo Paulo, quando ele faz essa citação, conduzido pelo Espírito Santo, e ele diz: por isso Deus também o exaltou, está falando de Jesus, exaltou sobremaneira a mais elevada posição e lhe deu um nome que está acima de qualquer outro nome. Então, o nome de Jesus foi exaltado e Deus deu um nome a ele, um nome poderoso, né, que está acima de todo o nome. Menos, é bom entendermos que menos acima do nome de Deus, né? Porque Deus, ele é o Pai, ele é o Criador. Deus é o Pai, Jesus é o Filho e o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Então, Deus exaltou Jesus pela sua obediência, dando a ele um nome acima de todo nome. Eu vou ler na versão Almeida, João Ferreira de Almeida, diz assim: pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome. Aí no versículo 10 diz:
para que ao nome de Jesus dobre todo o joelho dos que estão no céu e na terra e embaixo da terra. Outro ponto interessante que a Bíblia fala é que todo joelho se dobrará das pessoas que estão no céu, das que estão na terra e debaixo da terra, que debaixo da terra é o inferno. Isso é uma citação mostrando que realmente o inferno é no centro da terra. Então Deus deu esse nome a Jesus, que todo joelho se dobre, tanto no céu como na terra, como embaixo da terra, como diz em Filipenses capítulo 2, versículo 10. Jesus conquistou esse nome. Interessante nós notarmos nesse estudo que nós estamos estudando sobre a vida de Maria, que quem conquistou o nome acima de todo nome não foi Maria. Maria teve a sua função. A função de Maria foi trazer o Salvador para o mundo, mas quem herdou um nome sobre todo nome foi Jesus. Então, toda oração ela deve ser feita, não pode ser feita direcionada a Maria, não pode ser direcionada a José, não pode ser direcionada a João, a Pedro ou qualquer outra pessoa. Deve ser direcionada ao Pai no nome do Filho. Por que no nome do Filho? Que é Jesus. Porque foi ele que herdou o nome sobre todo o nome. Nós podemos ver também no livro de João, capítulo 14, daqui a pouco nós vamos ler a respeito dos irmãos de Jesus, mas nós podemos ver também no livro de João, capítulo 14, a Bíblia diz assim: disse Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então ninguém, a Bíblia é clara, né? Está claro na palavra do Senhor, você pode conferir aí na sua Bíblia, que Jesus é o caminho, que ele é a verdade, ele é a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então não tem como eu chegar até Deus se não for por meio de Jesus. Então as minhas orações, as minhas petições que devem ser feitas ao Pai, que é Deus, devem ser feitas no nome de Jesus, porque ele é o caminho. Não é Maria o caminho, não é Pedro o caminho, não é João o caminho, não é nenhum dos apóstolos ou discípulos de Jesus, não é nenhum santo, algum profeta do Antigo Testamento ou algum santo apóstolo. Não, o caminho é Jesus. A Bíblia diz, eu vou repetir João 14, versículo 6, disse-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, já está dizendo, a Bíblia é clara, ninguém vem ao Pai, ou seja, as suas orações não serão ouvidas se não for a Deus, direcionada a Deus, no nome de Jesus, né? Também em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, a Bíblia diz, pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus. Olha como é claro a palavra de Deus. A Bíblia diz que há um só Deus, nós sabemos que há um só Deus, mas também há um só mediador, como está escrito aqui nesse versículo. Mediador é aquele que media entre Deus e os homens. Então Maria não faz o papel de uma mediadora, não faz um papel de uma pessoa que vai até Deus em favor de nós. Não, ela cumpriu o seu plano, ela trouxe o Salvador ao mundo, o Espírito dela está com o Senhor, né? E ela está lá esperando a ressurreição um dia do corpo dela também, igual nós iremos ressuscitar. Mas como a Bíblia diz, é um esclarecimento, nós não podemos fugir da palavra de Deus, que não há que há um só Deus e um só mediador, um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus. Então Jesus é o que faz o papel de intermediar. Por isso que nós, quando oramos a Deus citando o nome de Jesus. Pedimos a Deus citando o nome de Jesus. Pai, eu quero falar contigo no nome de Jesus. Pai, eu quero te pedir em favor da minha família, que o Senhor guarde a minha família no nome de Jesus, porque ele é um mediador entre Deus e os homens. É interessante também nós observarmos João capítulo 14, versículo 14. A Bíblia diz, se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Essa citação foi do próprio Jesus. Jesus disse assim, se você pedir alguma coisa em meu nome, ou seja, ao Pai,
eu farei. O próprio Jesus está dizendo, se você pedir alguma coisa ao Pai em meu nome, eu farei. Se pedir alguma coisa. Esse versículo também pode ser no sentido de pedir ou exigir, não de Deus, mas exigir do mal. Se pedir ou exigir, porque na verdade esse versículo pedides, o sentido original dele está exigir, que no caso não é pedir a Deus esse versículo, é exigir. Se você exigir alguma coisa em meu nome, eu farei. Se você exigir que o diabo tire a mão dos seus filhos, se você exigir que o diabo pare com essas manobras, no meu nome, ele está dizendo, eu farei. Mas também, por que ele diz isso? Porque o nome de Jesus, ele herdou um nome sobre todo nome, que todo joelho se dobrará, e esse nome foi dado à igreja, para que a igreja do Senhor Jesus Cristo possa usar a autoridade que ele deu. Também nós encontramos em João capítulo 16, versículo 24, Jesus falando sobre petição. E ele diz assim, até agora nada pedistes em meu nome. Pedi e receberei para que o vosso gozo se cumpra. Então observamos que Jesus outra vez relata, pedi em meu nome, no nome de Jesus. Pedi a quem? A Deus, para que o vosso gozo, ou seja, a sua alegria se cumpra. Nós não vemos nenhum texto na Bíblia direcionando petições à nossa querida irmã abençoada Maria, que teve um grande propósito, né, e foi bem-aventurada porque ela obedeceu. Também encontramos Marcos 16, versículo 17, dizendo assim, estes sinais seguirão os que creem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas. Jesus também relatando, se você acreditar, você tem autoridade por meio do meu nome para expulsar demônios e falar novas línguas, que são as línguas espirituais, aquelas línguas estranhas que nós oramos quando nós recebemos o batismo do Espírito Santo. Também nós encontramos em João 16, versículo 26, naquele dia pedireis em meu nome. O próprio Jesus diz, pedireis em meu nome. Não é no nome de Pedro, João, Paulo, Maria, não, é no meu nome. E não vos digo que eu rogarei por vós ao Pai. Então, nós devemos pedir, receber essa orientação de Deus pela palavra e obedecer às nossas orações, às nossas petições. Também diz em João 16, 23, e naquele dia nada me perguntareis. Que dia é esse que nós estamos vivendo? Na verdade vos digo, que tudo quanto pedide a meu Pai, em meu nome, ele vos há de dar. Essa passagem se encontra em João 16, 23. Então, as nossas petições, as nossas orações devem ser direcionadas por meio do nome do Senhor Jesus Cristo. Agora nós vamos estar abrindo a Bíblia aqui. Eu peço para que você abra a sua Bíblia também no livro de Mateus, capítulo 13. Nós vamos ler o versículo 54 e ao 56 e vamos conferir na palavra de Deus, né, se realmente Jesus teve irmãos, né, se Maria teve realmente uma vida normal, né, com o seu esposo. Nós vamos abrir aí, peço que você abra em Mateus 13, versículo 54, nós vamos ler até o 56. Diz assim, e chegando à sua pátria, está falando de Jesus, ensinava-os na sinagoga deles, de sorte que se maravilhavam, as pessoas se maravilhavam e dizia, de onde veio a sabedoria e estas maravilhas? As pessoas, rapaz, que cara inteligente, né, com Jesus. Onde é que veio tudo isso? Versículo 55, eles dizem, não é este o filho do carpinteiro? Olha, eles estão se lembrando da família de Jesus. José era um carpinteiro. Aí eles fazem esse argumento, essa pergunta, não é este o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria? E seus irmãos Tiago e José e Simão e Judas? Observe que eles reconhecem, né, a família deles. E José, que tinha um ofício de carpintaria, Maria, sua mãe, e seus irmãos, que era Tiago, José e Simão e Judas, 4 irmãos.
E no versículo 56 diz: e não estão entre nós todas as suas irmãs? Jesus não tinha só irmãos, ele tinha esses 4 irmãos e tinha também mulheres que faziam parte do convívio e era irmã de Jesus. De onde lhe veio, pois, tudo isso? Eles perguntaram: de onde veio tudo isso? Ou seja, toda essa sabedoria, não é? Porque eles estavam lá, viam Jesus na cidade, viam José, sua família, suas irmãs e seus irmãos. Então esse versículo nos traz uma base e realmente uma prova de que Jesus tinha irmãos e tinha irmãs. Também temos outro texto em Mateus 12:46 que vai nos comprovar que Jesus tinha irmãos. Nós vamos ler aqui Mateus capítulo 12, versículo 46, e eu convido você a confirmar essa palavra aí na sua casa. E falando ele ainda à multidão, está falando de Jesus, eis que estava fora sua mãe e seus irmãos, pretendendo falar-lhe. Mais outra vez, mostrando que Jesus tinha irmãos. No livro de João, capítulo 7, versículo 3 ao 5, nós também vamos identificar que Jesus tinha irmãos. Então vou pedir para você abrir João capítulo 7, versículo 3 e 5. Estou abrindo aqui na minha Bíblia, no computador, e vou ler para você. Disseram-lhe, pois, seus irmãos, os irmãos de Jesus. Essa situação aqui é interessante, porque nós vamos entender que nem os irmãos de Jesus acreditavam nele, estavam debochando, na verdade, dele, não é? Dizendo: vai para o mundo, se aparece para o mundo, tu não diz que é tal, tu não diz que, em outras palavras, é poderoso, que os milagres acontecem, vai. Olha o que diz: disseram-lhe, pois, seus irmãos, sai daqui e vai para a Judeia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazem. Então, aqui está falando dos irmãos de Jesus, então está diferenciando os irmãos dos discípulos. E ele diz: vai para os discípulos para mostrar os discípulos que você faz, porque não há ninguém que procure ser conhecido que faça coisa alguma em oculto. Se faz estas coisas, manifesta-te ao mundo. Versículo 5, porque nem mesmo seus irmãos criam nele. Mais outra prova de que Jesus tinha irmãos e ainda era incrédulo. Mas graças a Deus esses irmãos, relato da Bíblia, é que eles realmente se converteram. Não sei se todos, mas converteram, eu acredito que todos, e se viram ao Senhor. Também nós vamos ter outra referência na Bíblia, em Atos capítulo 1, vou abrir aqui para você, Atos capítulo 1, versículo 14, e peço também que você confirma todas essas passagens desse estudo que nós estamos estudando sobre a vida da nossa querida irmã Maria, serva do Deus Altíssimo. Essa passagem fala deles, eu vou ler a partir do versículo 13, que eles estavam buscando ao Senhor em um local, orando, adorando ao Senhor, orando, buscando para que eles pudessem receber o Espírito Santo. Versículo 13 diz assim, nós vamos ler aqui o versículo 13. Nesse capítulo de Atos, que é capítulo 1, vou ler a partir do versículo 13, vou ler o 13 e o 14, eles estavam buscando até receber. No capítulo 2 relata que eles receberam o batismo do Espírito Santo. Mas vamos ver quem estava nesse grupo. E entrando, subiram ao cenáculo onde habitava Pedro, Tiago, João e André, Filipe, Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão Zelote e Judas, irmão de Tiago. Todos estes perseveraram unanimemente em oração. Eles estavam orando, buscando a presença do Senhor. E súplicas com as mulheres, presta atenção, com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, aí separa as mulheres de Maria, Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Então, estavam lá buscando, por isso que eu acredito que os irmãos de Jesus se converteram e passaram a crer, porque no versículo anterior foi mostrado que eles estavam duvidando, não estavam crendo nele, mas aqui em Atos dos Apóstolos já está falando depois da sua morte e ressurreição, e eles estavam perseverando em oração, em súplica com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos.
mas uma prova de que realmente Maria teve uma vida, um papel de mulher, que ela tinha uma vida, ela era uma mulher abençoada, mas ela era uma mulher de Deus, né? Uma mulher de Deus abençoada que cumpriu o propósito do Senhor sobre a sua vida. Então, essa parte do estudo é a parte número 1. Depois nós vamos continuar com o estudo número 2, falando um pouco e conhecendo, à luz da palavra de Deus, sobre a vida da nossa querida irmã Maria. Que Deus te abençoe no nome de Jesus.